O líder do Grupo A é o Cruzeirão Cabuloso, como já falou o Patrick. Fim de papo e o Cruzeiro conseguiu a vitória. É agora ali que eu quero ver se foi o Japa ou o Ramiro. O quê? Que deu o passe aí, ó. Foi o Ramiro. Foi o Ramiro, só. Ramiro. Foi o Ramiro. O Ramiro que deu o passe. E o Papagaio, ele tinha... O Fernando é canhoto, não, né? Destro, né? Destro. E ele tinha... O Papagaio no contragolpe, ele tinha até a opção no Fernando, se ele quisesse. O Fernando estava entrando na grande área um pouquinho mais à sua esquerda, mas foi na confiança ali, o Papagaio bateu de perna esquerda, 3-1 pro Cruzeiro, que deu uma esquentada no jogo. Tava bem ruimzinho pra poder falar a verdade, viu, Diego? O Cruzeiro que, com a saída ali do Zé Ivaldo, o Cruzeiro abandonou a partida, o Cruzeiro abandonou a dinâmica de jogo, o Cruzeiro abandonou a intencionalidade e ficou cozinhando, ficou trocando passe para um lado, passe para o outro, esperando o adversário. E eu confesso que é uma forma de se jogar até perigosa. Tava 2-1, cara. Tava 2-1 e o Cruzeiro cedendo espaço ali pra equipe do Democrata. Mas acabou que aí no último lance, literalmente no último lance, espetou um contra-ataque e o Papagaio conseguiu finalizar em gol. Vamos, Papagaio! Vamos, Papagaio! Dá linha nesse Papagaio aí, pelo amor de Deus! Não, agora ganhou mas fica mais 2 anos agora depois desse gol. Agora você já sabe, né? Quem é a primeira opção do ataque do Cruzeiro quando tiver as mudanças é aquilo que nós falamos. Como ponta direita não dá. Mas na como dele. Centroavante na dele, talvez ele consiga, ele através dos recursos, receber uma bola. Então, quando for trocar o Dineno, até então, o Rafael Elias ou o Papagaio é a opção, achando inclusive que o Rafa Silva, quando tiver em condições, é até superior ao Rafael Elias. O que nós criticamos é quando ele entra no lugar de João Pedro, por exemplo, para fazer o ponto direita. Tem que ser no lugar do Dineno. Ele ficou ali 5 minutos na sua posição, recebeu a oportunidade e conseguiu fazer o gol, mas na dele, centroavança. Até falei, o Japa, um dos melhores aí em campo, como o Arthur Gomes, o Felipe Machado, enfim, o Cruzeiro teve bons jogadores nessa partida, o Japa é um deles, o Felipe Machado também, o Arthur Gomes, na minha opinião. Vamos lá, rapaziada, fim de jogo, já estamos aqui no pós-jogo da Cruzeiro Esportes. Os jogadores do Cruzeiro ainda estão dentro de campo. Vai rolar ali agora aquela tradicional comemoração viking, né, junto ao torcedor, que tá fazendo muita festa ali na arquibancada. Com esse resultado, o Cruzeiro reassume a liderança do Grupo A, porque o Tombense, né, bateu o Patrocinense por 4-0. Somou 12 pontos e tinha ultrapassado o Cruzeiro, que com essa vitória passa novamente o Tombense, com 1 ponto a mais, 13 pontos. O Cruzeiro é o líder do Grupo A. E nesse momento agora rolando ali, lá no Mamudão, Patrick e Diegão, que já se tornou tradicional comemoração viking do Cruzeirão Cabuloso. Eu até dei uma tuitada aqui agora, falando que a vitória é importantíssima do Cruzeiro, né, fora de casa, com o time todo desfalcado. Mas uma coisa é fato, precisamos reforçar esse time do Cruzeiro, especialmente do meio pra frente. É uma temporada longa, uma temporada de muitas competições, a principal delas pra gente o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e temos também a Sul-Americana. Então, hoje deu pra ver aí que com a ausência de alguns jogadores que são peças fundamentais, o quanto que cai a qualidade, o quanto que cai o rendimento do Cruzeiro. Né, vencemos por 3-1 e uma coisa que a gente sempre fala aqui na Cruzeiro Esporte, para depois você falar assim, vocês são cornetas, não sei o que lá. Eu sou também, corneta eu sou, não tem problema não. Mas o que a gente sempre fala aqui é o seguinte, não é porque perdeu que tá tudo errado e não é porque ganhou que tá tudo certo. Hoje nós vencemos, mas podemos observar aí quantas coisas, né, para melhorar, quantas coisas que ainda temos a corrigir no Cruzeiro para a sequência da temporada. Mas para mim, o principal de tudo é o Larcamon, que hoje pra mim deu mais uma inventadona aí nas alterações. Ele tem que ter o material disponível para ele trabalhar, tá? Hoje, esse jogo especialmente, né, tínhamos 5 baixas, mas com o time todo na mão, com o elenco que tem, ainda precisamos de mais um cara para desafogar o Matheus Pereira, mais um atacante, as beiradas precisamos de um pouco mais de qualidade nisso aí também, e temos até o dia 7 de março para o Cruzeiro poder fechar as suas contratações. Mas do meio para frente, nós precisamos aí dar uma melhorada, viu, Diego e Patrick? E veja que é uma temporada pesada, uma temporada difícil, e concordo com tudo que você disse. E acrescento, Diogão, é uma temporada que não aceita invenção.
Não adianta achar que vai chegar na Sul-Americana, vai colocar o Gasolina de ponta direita e as coisas vão funcionar. Não é assim. O nível de competitividade é muito acima de um Campeonato Mineiro. Sim. Então, a minha preocupação nesse momento é sobre o custo Larcamon. É se o Larcamon está improvisando por curiosidade ou se o Larcamon está improvisando por desconhecimento. Ou por falta de peça. Ou por falta de peça. O que é extremamente grave. Para uma temporada de 4 competições, para uma temporada de 3 competições, 2 nacionais e uma Igual internacional. o Najib mandou aqui, ó, o técnico não pode testar no Campeonato Mineiro, aí é foda. Eu acho que o treinador pode e deve fazer testes sim no Campeonato Mineiro. As coisas que a gente questiona aqui, por exemplo, é igual você tem ali, precisa fazer uma alteração na zaga. Quem que saiu? O Zé Ivaldo, tem que tirar o Zé Ivaldo. Aí você tem Juan Santos, 3 Pedro. opções de zagueiro, mas prefere improvisar um volante. É isso que a gente tá falando. Hoje, por exemplo, né? Ele colocou o Gasolina de ponta direita ali. Tomara que seja por falta de opção, porque realmente não tinha ninguém pra colocar. Só que ele já fez essa função contra o Vila. Esse é que é o problema. Só que ele já fez essa função contra o Vila e quando você tinha jogadores de velocidade pra poder colocar. Mas quem entrou foi o Gasolina. Você falou comigo assim, o Gasolina, ele... já tem um gol, já tem uma assistência, tá bem. Tá, mas eu acho que não é um jogador pra segurar a onda, entendeu? Ele não vai ser um titular, não vai ser... Ele é um cara, bom jogador pra poder compor o elenco. Então, assim, o Campeonato Mineiro é pra teste, vamos continuar testando, mas eu já falei isso aqui, tem uma diferença entre testar e inventar. Mas fica difícil pra gente cobrar isso, Diego, num jogo especialmente como esse, que você já tinha 5 desfalques. Mais 7 no departamento mais médico. 7 no departamento. 12. Mais 7 no departamento médico. E você tá com o elenco mais do que enxuto, especialmente do meio pra frente. É igual você vê aí, ó. O Matheus Pereira saiu do time. E aí? Não jogou hoje. Olha o desespero que é pra poder armar um jogo. É o Ian Lucas, um Japa, um Ramiro, né? Que até conseguiu achar um bom passe pro Papagaio, mas eu ainda acho muito arriscado, sabendo a quantidade de jogos e desafios que a gente tem pela frente nessa temporada. Pois é, e mais uma vez eu bato na tecla. É por especulação, é por experiência ou é por desconhecimento? Eis a grande questão, ao meu ver. Porque se for intencional, se ele estiver escolhendo dar minutagem, testar, experimentar, beleza. Ok, Campeonato Mineiro. O que me preocupa é se ele está colocando Gasolina por desconhecimento do futebol brasileiro. Porque se for por desconhecimento, ele vai levar esse desconhecimento para o Campeonato Brasileiro, ele vai levar para a Copa do Brasil, vai levar para a Sul-Americana, e isso nos custa pontos, isso nos custa performance. Então, Campeonato Mineiro, teste, ok, é teste, Larcamon, perfeito, tamo junto. Agora, Larcamon, não pode ser por convicção, não pode ser por não entender do futebol brasileiro. Igual, o Ian Lucas estava mal e terminou a partida mal, né? Ele iniciou, continuou e terminou a partida mal. Acho que seria uma opção o Ian Lucas. O Ian Lucas hoje teve muito mal. Qual seria a opção, na minha opinião? Põe o Vitinho lá pela ala esquerda. Inclusive o menino foi trago pelo profissional, ou para o profissional, justamente por causa da função que ele fez praticamente a Copa São Paulo toda, onde o Japa jogou hoje. Eu traria o Japa ali para o meio de campo durante a partida. Outra mudança no qual eu não gostei, o Rafael Elias como ponta, tínhamos o Fernando ali para essa opção, inclusive na dele, como ponta também. O Rafael Elias conseguiu fazer o gol, mas fez não como ponta, como centroavante, depois que o Dineno saiu também substituído. O que me preocupa em relação ao Larcamon, que realmente ainda é o começo, inclusive eu sou um dos que mais destaca as competências do Larcamon, que eu acho que vai dar muito certo aqui no Cruzeiro, é só essa insistência com Wesley Gasolina, com o Neres. E o Marcelo hoje mostrou mais uma vez que não pode ser reserva deste time do Cruzeiro. O Ian Lucas foi, inclusive, o preferido dele para entrar contra o América, o Japa, que jogou bem contra o Vila Nova, jogou contra o Atlético também bem, jogou hoje de novo, sendo um dos destaques. Contra o América ficou de fora para a entrada do Ian Lucas, que terminou a partida. Enfim, algumas dessas escolhas que eu acho que mesmo no começo, com os testes que ele já fez, já dá para ele ter noção do que dá e do que não dá para ser usado. Enfim, vitória do Cruzeiro importante, 13 pontos no grupo A, para faltar aí somente mais 2 partidas na fase de grupos, contra o Pouso Alegre, domingo que vem, 11 horas da manhã, depois contra o Uberlândia aqui no Mineirão. Hoje é domingo, joga quarta, né? E quarta-feira contra o Souza na Paraíba, domingo Pouso Alegre em Uberlândia, 11 horas da manhã.
Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse Souza, né, que a gente vai encarar na quarta-feira. Daqui a pouco vai chegar também o Larcamon, e aí a gente vai poder ouvir o que vai falar aí o técnico do Cruzeiro, até pra gente poder entender justamente algum desses questionamentos que a gente tá fazendo aqui. Era o quê? Foi falta de opção? Não, realmente essa foi a minha tática, foi uma opção minha, ou o que é que foi, né? Porque hoje, realmente, o Cruzeiro teve muita dificuldade contra o Democrata, que é uma equipe limitada, né, tecnicamente. E eu queria saber do Larcamon exatamente essas coisas, né? Qual que foi a ideia dele, qual que foi o pensamento no time titular, na hora de mexer ali no jogo. E ele, pelo menos, quando pergunta, ele costuma ser bem transparente nas respostas, né? Igual quando perguntaram pra ele do Palácio naquele primeiro jogo. E ele falou, ó, eu coloquei por mérito. Treinou com muita vontade essa semana, quis premiar ele com a titularidade, né? Eu creio que já serviu de lição, inclusive, pro elenco, né? Essa demonstração dele de meritocracia com o Palácio treinando foi servir ele de exemplo. Eu creio que a partir dali serviu de exemplo, né? Só não sei se ele tem demonstrado isso também na escalação. Ó, o sorteio da camisa oficial do Cruzeiro é daqui a pouquinho, tá, meu povo? Já tá quase chegando aí a coletiva do Larcamon, depois tem a análise e o sorteio. Então quem não tá participando, já passa a mão no telefone aí agora e participe. Você pode ganhar a camisa oficial do Cruzeiro por R$3 só. Para participar, é só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com no valor de R$3 e junto coloque o seu telefone com o seu DDD na mensagem do Pix, porque essa é a forma de entrar em contato com o vencedor do sorteio. Nosso Pix também está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Felipe Barros mandou uma mensagem aqui, ele falou o seguinte: enquanto isso, Joseph na Espanha, diretoria amadora. O Joseph foi fazer uma intercâmbio, né? Ele e o Otávio. É, mas ele tá um pouco... Eu não vejo com maus olhos esse intercâmbio do Joseph, não. Eu vejo com bons olhos. É porque não, eu acho que o comentário não é que o intercâmbio é ruim. Era tipo assim, que ele poderia estar jogando no lugar do Ian Lucas. Acho que isso que foi o cara quis dizer aqui, entendeu? Poderia ser uma das opções, né? Entendeu? Sim. Mas o que você fala? Não, continuo achando que para o Joseph e para o Cruzeiro, ele estar lá, por ele ser da equipe sub-20 ainda, é muito bom. Quem mais tá? O Joseph? O Otávio. O Otávio. O Otávio. O Polaio mandou um superchat, falou o seguinte, ó: o Arthur Gomes mata todas as jogadas que vão nele. Falou aqui o Polaio. E hoje o Arthur Gomes, pelo menos em alguns lances, estava fazendo o que a gente espera de um ponta, né? Que é pegar a bola e partir pra cima, né, Patrick? É. Não ficar só tocando pra trás, matando as jogadas do Cruzeiro. Essa mensagem do Polaio, até assim, talvez em relação a outras partidas, dá até pra concordar, porque nessa realmente o Arthur Gomes foi o melhor atacante do Cruzeiro, juntamente com o Dineno, porque praticamente todas as bolas ali pelo lado esquerdo em relação ao X1 que a gente tanto pede, ele conseguiu fazer, né? Conseguiu muitos escanteios, faltas ali pelo lado esquerdo, gerou cartões amarelos ali para defesa do Democrata, enfim, hoje na minha opinião ele foi um dos destaques. Ah, Patrick, mas contra o Democrata, isso também é verdade, é uma das piores equipes do Campeonato Mineiro, mas em relação ao jogo de hoje, o Arthur Gomes tentou muito esse mano a mano, que ele possa continuar assim também tendo êxito nos dribles ofensivamente para o Cruzeiro. O Bielzinho mandou aqui: contra o Vila, o Gasolina não entrou de ponta, e sim de ala na esquerda. E o Marlon jogando como terceiro zagueiro. Não, o Gasolina fez o gol pela direita. Nesse jogo que ele entrou, né? É. Não, contra o Atlético ele fez pela direita, mas contra o Vila ele entrou como um ponta esquerda, na verdade. Ah, foi verdade, é verdade. Né? Entrou como ponta esquerda. O Cruzeiro precisando fazer o gol, ele mantém o Marlon e espeta o Wesley Gasolino como atacante no lugar, inclusive, do Robert. Ele foi expulso, contra o Atlético. Isso, contra o Atlético. Ele faz o gol e é expulso. Eu tô vendo um monte de gente criticando o João Pedro aqui, ó. O Saulo Dias falou que o João Pedro é muito ruim. O Neuber Soares, que o João Pedro é um Alano versão 2024. Eu ainda tenho um pouquinho mais eu ainda vou ter mais paciência aí com o garoto. Pra ele poder ter sua evolução. Ele tem uns 3, 4 jogos no máximo aí como profissional do Cruzeiro. Aí você fala assim: tem que ter paciência. Vamos ter paciência. Agora, uma coisa é o João Pedro, que tá no seu 3º ou 4º jogo. Outra coisa era igual o Stênio, que tinha 2 anos de profissional, entrava e não resolvia nada. Aí você falava: irmão, filho, você deu. Tanto que vazou. A mesma coisa tá começando a chegar nesse ponto com o Ian Lucas. Ele já tá no profissional do Cruzeiro desde o ano passado, né? Exatamente. Desde o ano passado. Desde com o Pessolano, né? Teve ali, desde com o Pessolano, teve
seus bons momentos, momentos ruins, só que nas últimas vezes que tá entrando, o Ian Lucas tá entrando, não sei se meio que desligado, o jogo tá no 220, ele tá no 110, né? Então falta algo pra ele ali, velho, né? Pro Ian Lucas. Mas os outros garotos, Japa, João Pedro, estão todos eles começando agora, tá? O processo de amadurecimento aí, como jogadores profissionais. Desses que são ditos garotos, o que não é tão garoto assim, em questão de experiência no profissional, é o próprio Ian Lucas, que já tá aí no seu 2º ou 3º ano aí de profissional. E assim, quando a gente analisa o gol do João Pedro no Clássico, fica claro que é um gol de quem sabe jogar bola. Sim. Ali não tem o que criticar. Excelente condução, ganhou na corrida, apostou no X1, chegou cara a cara com um goleiro de seleção brasileira, chapou. Então, pera lá, moçada. Pera lá. Vamos ter paciência com o João. Pera lá, o menino já mostrou que tem qualidade. O menino mostrou que tem personalidade. O menino mostrou que pode agregar. Poxa. Agora, o Ian, cara, eu tenho minhas dúvidas com o Ian também. Sabe, assim... ele tem um perfilzão, né? No futebol fala-se muito disso. Ele é perfil, ele é longilíneo, ele tem boa envergadura. Força física. Mas não tem entregado, cara. Muita dificuldade com a bola no pé, muitos passes errados. Não tem entregado. O Japa entrega muito mais que ele no meio de campo. O Japa entrega muito mais. E assim, todo mundo que vê o Japa jogando, tá claro que é um menino bom de bola. Tá claro que o Japa sabe jogar bola. E hoje, mais uma vez, não tava nem jogando na dele. Mais uma vez. E foi bem. Foi bem. E foi um gigante. E querendo ou não, o Ian ficou o jogo todo hoje. Teve olha, Ian, as oportunidades estão sendo dadas. É isso que eu tô falando. As oportunidades, ele não tem o que reclamar. E com vários treinadores. Não tem o que reclamar. Aqui, desde Pessolano, tá? Isso é a mesma coisa que a gente pede oportunidade. Aí quando a oportunidade te é dada e você não corresponde, e não só em uma oportunidade, aí fica difícil. A gente pede pra dar oportunidade pros garotos, não sei o que lá. A partida do Ian Lucas hoje, muito abaixo. Pra mim, cara, eu acho que no jogo de hoje, o destaque positivo foi o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo com uma tranquilidade lá atrás pra poder sair jogando, orientando, conversando. Tá sendo o xerifão mesmo ali da zaga do Cruzeiro. Esse esquema aí de três volantes, de 3 zagueiros, a zaga do Cruzeiro sobe muito, já reparou? Principalmente nas beiradas. Né? O time tá no ataque. O Zé Ivaldo ali por um lado e quem tá, o João Marcelo. É como se fosse 2 volantes, 2 alas ali, ó. Tá jogando lá na frente, dá uma liberdade muito grande. Então, hoje, o Zé Ivaldo jogou muito bem. Pra mim, no Cruzeiro, foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Consciente, sério, firme na defesa, chegando como homem surpreso no ataque, fazendo gols. O Zé Ivaldo, hoje, foi uma grata surpresa disso aí. Nessa partida, mesmo que com vitória, a gente fala, pô, mas ganhou, mas vocês estão falando, sim, tem que melhorar muita coisa. E o Zé Ivaldo hoje foi bem. Inclusive, Concordo. ele destaca aqui no Cruzeiro, nesta formação de 3 zagueiros, pelo lado direito com o Paulo Pessolano, né? É onde que ele tem que se destacar também. E o Zé, hoje, ele teve uma característica, que ele tem assumido essa característica de iniciar a construção ofensiva do Cruzeiro. Por muitas vezes, a bola começa ali no pé do Zé Ivaldo, ele acha um passe por dentro, muitas vezes ele achou Ian Lucas, ou que seja Lucas Silva, ou que seja Ramiro, ou que seja Romero, mas o ataque tem sempre começado por ele. E parece simples o que eu tô falando, mas o que é mais comum é a bola no pé do zagueiro e o zagueiro dá o chutão pra frente. Coisa que não é característica do Zé Ivaldo. Ele tem achado bons passes por dentro e ele tem achado bons passes longos ali, seja no William, seja no Marlon. E aí o que preocupa é porque sentiu, né, a posterior ali. E aí a gente sabe, né, a gente que joga aí peladinha também, 2 semanas aí no mínimo pro Zé Ivaldo, que vai perder aí uma primeira fase da Copa do Brasil. Tomara que não, né? Tomara que não seja tão grave assim, mas muscular a gente sabe aí, do jeito que ele sentiu e deixou a partida, é um dos desfalques aí, como a gente disse aqui, o nosso melhor zagueiro até então deste ano é o Zé Ivaldo, juntamente com o João Marcelo. Abraçando aqui o... Meu Deus do céu. BH Fraldas, que mandou o superchat pra gente aqui de 20 conto. E o Cruzeiro já tem mais um grande desafio pela frente, né, Patrick? Daqui a pouco
nós vamos encarar aí nada mais, nada menos do que a equipe do Souza e só vitória ou empate, né? Cruzeiro classifica, né? O Cruzeiro é o seguinte, a primeira fase, jogo único lá no campo do Souza, a Bomboneira do Sertão, o time de Souza que inclusive está invicto há um ano, Diogão, são 18 jogos, 16 vitórias e 2 empates entre Campeonato Paraibano e Campeonato Brasileiro da Série D. O Cruzeiro joga pelo empate, né? Nesse jogo único vai ter as voltas aí de Marlon, Matheus Pereira, infelizmente mais uma vez o Zé Ivaldo não vai poder ir para a partida assim como foi contra o América, desta vez por lesão. Vamos ter, talvez, quem sabe, Vidjalba já no bid para poder estrear, vamos aguardar e vamos aí, né? O Cruzeiro então quarta-feira 7h15 da noite, rumo lá a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos lá, meu povo, a gente segue aguardando aqui a chegada do Nicolás Larcamon pra gente ouvir a coletiva do treinador. Você que tá ligado com a gente aí, dá um joinha no vídeo, tá? Dá essa força aí pra gente, dá aquele joinha, dá aquele like, se inscreve no canal e ativem as notificações. Dá essa força aí pra gente. Deixa eu pegar um pouquinho do chat aqui, o Luciano Bertolino. Diogão, mesmo com a vitória, nossa carência pelas pontas é nítida e a falta de qualidade das jogadas. Concordo e assina embaixo. Realmente estamos precisando aí de dar uma reforçada. O Neuber Soares, você sempre elogiava o Marco Antônio e ele nunca jogou bem no Cruzeiro. O João Pedro é um Alano versão 2024, só que não tem nem como comparar por enquanto a quantidade de oportunidades que o Marco Antônio teve com o João Pedro. E uma coisa que é nítida de diferente entre o Marco Antônio e o João Pedro tem vontade. O Marco Antônio, ele entrava em campo, parecia que te dar uns tapas na orelha dele, dar uns choques nele pra ele acordar pra vida, que entrava sempre desligado. Não é o caso do João Pedro. Mas hoje, até falando no caso do João Pedro, Diego, se a gente tivesse ali, ó, o Matheus Pereira jogando hoje, ou vamos trocar aqui, botei o Matheus Pereira, mas tivesse um meia com qualidade jogando ali, o futebol dele teria parecido um pouco mais. Não só dele, como do Arthur Gomes. Porque uma coisa que o Matheus Pereira faz, e faz com qualidade, é isso. Ele encosta, apoia o lado direito, aí faz uma triangulação. O William, o João Pedro que estava por ali, depois a jogada vem pro lado esquerdo, ele já encosta no Arthur Gomes, e ele dá um pouco mais de qualidade e um pouco mais de assistência para esses jogadores aí. O João Pedro recebe mais bola nas suas características, né? Um pouco mais de velocidade, profundidade. Hoje, como quem estava armando, né, entre aspas, o Cruzeiro, era Machado, era Ian Lucas, aí realmente ficou mais difícil do que o normal. Sim, e é o que a gente comentou aqui. A ausência do Matheus Pereira tirou a possibilidade de jogo por dentro do Cruzeiro. E normalmente o Arthur Gomes, ele se dá muito bem com o Matheus Pereira quando a bola bate no Matheus Pereira, com esse jogo de corredor central, e o Matheus Pereira acha o Arthur na projeção, acha Sim. no ponto futuro. É o que mais tem acontecido no Cruzeiro. E como a gente não teve Matheus Pereira hoje, aí Arthur Gomes não teve essa opção de jogo e o João Pedro ficou assim, perdido ali na direita, não conseguiu performar. Concordo com tudo isso. Mas temos que ter paciência com o João. E mais uma vez, para mim, o lugar dele não é na beirada. Não acho que ele que vai arrancar para dar assistência pro Dineno. Acho que a arrancada dele é para finalização. Enfim, cenas do próximo episódio. O Marcelo Gonçalves falando que o Ian Lucas parece jogador de pelada, corre errado o jogo inteiro. O Bruno Rafael falando que o João Pedro é bola, jogador de base sempre oscila no início da carreira, isso é normal. Quem mais aqui? O Pedro Ribeiro falou que o Arthur Gomes foi o melhor em campo, na opinião do Pedro Ribeiro. Eu não achei não, cara. Eu achei que o melhor em campo foi o Zé Ivaldo. O Thiago Martins também acha que o Arthur Gomes foi o melhor em campo. Você foi bem assim o Arthur Gomes? Vocês acharam? Eu achei. Foi um dos destaques. Olha, eu falei 5 jogadores, né? Arthur Gomes, Japa, Dineno, Machado e Zé Ivaldo. Pra mim são 5 pontos positivos nessa partida. E aí você pode escolher qualquer um como melhor em campo aí. Eu diria, eu vou do que eu li no chat. O menos pior. Mas eu fico com o Zé Ivaldo também. Não acho que a atuação do Arthur Gomes foi de encher os olhos. Ele venceu sim alguns X1s ali na beirada, mas não foi de encher os olhos, não foi participativo assim, não foi decisivo nos lances do gol, enfim. Não encheu meus olhos, não. Lembrando, hein, com a vitória de hoje sobre o Democrata, o Cruzeiro já supera, inclusive, a campanha de 2023 durante a fase de grupos, né?
O ano passado o Cruzeiro em 8 jogos conseguiu até classificar em primeiro, mas com 12 pontos. O Cruzeiro então já com 6 partidas, ainda falta 2 no Campeonato Mineiro, Pouso Alegre em Uberlândia no próximo domingo, encerra contra o Uberlândia no Mineirão, já superou os 12 pontos, chega aos 13 pontos, é um reflexo também de um Campeonato Mineiro em relação ao ano passado, melhor, mesmo com alguns problemas, mas lembrando, né, o Cruzeiro, como a gente falou e salientou e ressaltou aqui no início da jornada, são 12 jogadores aí, entre suspensos e departamento médico, o Cruzeiro já supera aí a marca do ano passado, Diogão. O Tainan Ferreira perguntando, quem fez mais falta no jogo de hoje? O Romero, Marlon ou o Matheus Pereira? Boa pergunta, hein? Os três. Mas eu acho que nesse caso aí, deixa eu ver. Eu vou de Matheus Pereira, por quê? Porque a ausência dele, mais uma vez, vou bater na tecla, tirou a possibilidade de jogo de meio do Cruzeiro. Sim. Não, e vamos lá. Em relação a prioridades, o Matheus Pereira faz falta como sempre. O Romero seria no lugar do Ian Lucas, então não teríamos passado tanta raiva assim no meio de campo. E a questão do Marlon, eu creio que não fez tanta falta, porque o João Marcelo ali pelo lado esquerdo desempenhou bem, mais uma vez ganha sequência, e o Japa também, né? Porque se não fosse a ausência do Marlon, o Japa provavelmente talvez nem conseguiria entrar nesse time do Cruzeiro como titular, e ele foi um dos destaques da partida também. Então desses aí, Matheus Pereira e depois o Lucas Romero foram os que fizeram mais falta, na minha opinião. O técnico do Cruzeiro, Larcamon, vai começar a coletiva aí, tá, gente? Deixa eu só ver aqui se já tá no ponto aqui, pra gente poder passar aqui pra galera. Vamos lá então, rapaziadinha. Já tá aí rolando a coletiva do Larcamon. Aí nós vamos fazer o seguinte, tá, meu povo? Depois da coletiva vai ter a análise e o sorteio. Então, últimas chances para você participar do sorteio da camisa oficial do Cruzeiro, que ela pode ser sua por apenas R$3. Quem quiser participar do sorteio, já participa aí. É só enviar um pix para cruzeiroesportes@hotmail.com, no valor, como já falei, de R$3 apenas. Junto tem que colocar o seu telefone com o seu DDD, porque essa é a forma de participar do sorteio. cruzeiroesportes@hotmail.com, pix R$3, telefone e DDD na mensagem do pix. Vamos ouvir então aí o técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamon. Esses problemas, é mais ou menos por aí a construção de um grupo forte e passar por todos os problemas para, quem sabe, no final conquistar os objetivos. Boa noite. Boa noite. Sim, era um jogo difícil, não só por o campo, por la iluminación, sino también porque fue un show en el que tuvimos 12 bajas. Teníamos la dificultad para organizar a Uchimi que pretendíamos, más lo muy positivo fue que los jugadores que trabajaron esa rotación lo hicieron de muy buena manera, trabajaron muy bien el show. De Bayo que hicimos un muy buen primer tiempo, aún con la cancha, el equipo sustentó una intención de juego, haciendo muchas generaciones de peligro, mas también el trabajo del golero era para llevar el show a las últimas instancias. Pero sirve mucho ganar, había que ganar y iniciamos la semana ganando, que nos quedan 2 jogos más para fechar una semana de 9 puntos. Independentemente de quem vem entrando, você vem mantendo também o esquema, né? A gente viu também o Felipe Machado ali formando essa linha de 3 na zaga hoje no segundo tempo, vem entendendo bem sobre o que você vem pedindo, é mais ou menos por aí, contar com todo o grupo. E agora sobre o jogo pela Copa do Brasil, volta a força máxima? Não, tem que ver, hoje tuvo que ver mais com uma situação de que su media trabalhava muito perto dessa última linha, então Machado, que podía hacer un salto al media rival, no tenía despegue porque estaban trabajando los dos muy perto de la última línea, entonces ficaba en una estructura de línea de 3. Pero la intención es, de hecho, el juego con Patrocinense, Marlon jugó de lateral subido y jugamos con una estructura de 2 centrales. Vamos trabalhando variantes que precisamos ser um time com boas variantes. O Arthur Gomes é um jogador que hoje se sobressaiu e foi um dos principais destaques da partida. O que falar desse jogador em específico?
Eu estou falando com ele muito porque acho que é um jogador que tem uma capacidade muito boa para ser decisivo em los jogos. Hoje trabalhou muito bem, compreendeu que o jogo, mais além de que alguns passajes teníamos muito domínio, ele sempre tentou seguir agrediendo, seguir siendo profundo, seguir siendo decisivo. Y eso es lo que más le destaco y viene trabajando muy bien como el resto de los jugadores. Zé Ivaldo falou no intervalo que essa é uma equipe que está criando casca esse início de temporada. Você vê dessa forma, também acho que ele definiu bem? Não sei o que é casca. Está superando as dificuldades, conseguindo... Experiente, casca. Eu acho que a gente, depois do jogo com a América, que foi um jogo que sinto que tuvimos Era un juego que no estaba favorable a ninguém y que América se encontró con una situación con una jugada que le abrió el juego y que quizás la sensación que tuvimos post-juego era que podríamos haber gestionado mejor la desventaja. El equipo respondió, hoy tuvo mucha respuesta después de una derrota que nos dolió, pero que nos dolió para bien. Vinimos a este campo y vinimos con muchas bajas y sin embargo el Chimi se entregó y principalmente le regaló una gran noche a todos los torcedores que hacía mucho tiempo que no podían asistir a un juego de Cruzeiro. Lacamon, o que você pode comentar sobre o Japa? Ele vem, né, sendo polivalente, fazendo outras funções, lateral esquerdo, meia, é um cara que você vai contar também em outras funções? Muito. Ele trabalha muito bem. É um jogador que como demanda, tem a capacidade de jogar em diferentes posições. Juega bien con bola, juega bien sin bola, es un jugador que sustenta la concentración, ejecuta bien, entonces estoy muy contento con su trabajo. Yo que él va a ser un jugador de esos que nos va a dar soluciones en muchos momentos de la temporada. Así que tiene que seguir trabajando y mejorando y construyendo su experiencia, que es muy importante para hacer un jugador internacional. Sobre o Dineno, vem regulando, né? Para o centroavante isso é muito importante, né? O atacante está sempre marcando. Agora, sobre a Copa do Brasil, é força máxima que você trabalha, mas sobre o que vem fazendo o Dineno dentro de campo, é um cara que, mesmo pelo alto, por baixo, vem brigando bastante no ataque do Cruzeiro. Sempre, ele é uno de los principales jugadores que transmite identidad. Falamos siempre y destacamos siempre el trabajo que hacen nuestros atacantes. Jogue quien jogue, siempre hay una intención y una identidad de entrega, de esfuerzo, mas también cuando tenemos la bola tienen que tener producción y Juan está teniendo buena producción. Yo que él está trabajando mucho para el equipo, mas siempre cumpliendo también con la producción de goles, que es importante para un centroavante. Sobre a Copa do Brasil, ainda falando sobre a Copa do Brasil, o Cruzeiro que tenta se manter no trono como o principal clube vencedor dessa competição. Aumenta a responsabilidade do treinador, claro, é recente, é comemorar a vitória de hoje, mas já pensando no Souza no meio de semana? El Cruzeiro sempre tem obrigação, sempre tem la responsabilidad de ser protagonista. Amén de Brasil o el torneo brasileirao o mismo el torneo mineiro, siempre nuestra intención es de ser un equipo, un Chimi protagonista, un Chimi que trascienda las competencias y bueno, ahora tenemos un show muy importante para iniciar bien la segunda competencia de la temporada. Nico, perdão aqui, você fez muitas alterações, né, e todas sendo obrigado, suspensão, jogadores machucados. Qual que é a avaliação que você fez desse jogo aqui, testando pela primeira vez uma linha ali com 3 defensores realmente de origem? Bom, eu falava recém que eu gostei muito da intenção de jogo que tuvo el Chimi no primeiro tempo. Eu acho que esse primeiro tempo foi muito de lo que queremos fazer en unos gramados más favorables.
aún trabajando en un gramado que es difícil de jugar como pretendemos jugar, los jugadores tuvieron la intención y siento que lo hicieron por muchos pasajes muy bien. Después, es muy importante en este tipo de juegos contra este equipo de chimis que empiezan a perder el orden para intentar igualar el marcador. Tenés que aprovechar las situaciones que generás porque después el juego empieza a entrar en un desorden que puede correr el riesgo. Más siento que el juego estuvo controlado, quizás por momentos perdimos el protagonismo que pretendemos tener siempre a lo largo del juego, mas yo me quedo con todo lo positivo, la vuelta de Ramiro, el gol de Papagayo, el juego de Yapa, el juego de Machado, que fueron el gol de Seibaldo, que también es un jugador que venía teniendo esa intención de hacer las cosas muy bien y hoy acho que fue un juego muy bom de C también. Entonces, muy positivo, mas siempre con claridad que hay que seguir trabajando para mejorar mucho. Você falou aí do Papagaio, você o considera um centroavante, ele tem entrado mais aberto. O que é a ideia nesse sentido, Nico? Es que hoy tenemos dificultades en situación de centroavante, porque hoy Mateus Vital es un jugador que hoy estuvo en el campo, en el banco, mas él ainda no está en condiciones de hacer. Hoy también la situación de Ramiro fue una situación que Rami precisaba quizás 20 minutos y terminó jugando mucho más por una situación de que no quisimos correr el riesgo de perder a Seibaldo, que estaba con una contractura. Entonces, hoy algunos jugadores, Wesley terminó trabajando en una posición de media también y quizás él es un jugador más de ala o lateral que media y lo trabajó porque ahora el equipo precisa de resolver situaciones que tienen que ver con muchas dificultades en el armado porque tuvimos 3 suspendidos, algunos lesionados más, entonces son situaciones que probamos, que testeamos y que sobre todas las cosas destaco el compromiso de los jugadores para saltar al campo con hacer lo que hay que hacer y lo hacen con decisión y sobre todo con mucho compromiso. Então tá aí, pessoal, a coletiva do técnico do Cruzeiro, o Nicolás Larcamon. Ele falou aí praticamente sobre a maioria das coisas que a gente estava discutindo aqui. E nós vamos para essa análise a partir de agora aqui no canal Cruzeiro Esportes. Detalhe, hein, meu povo? Depois aí do comentário do nosso Diego Maranha, é o sorteio da camisa. Então aí a última chance sua de participar. Última chamada para o sorteio valendo a camisa oficial do Cruzeiro. Quem não está participando é muito simples. É só enviar um Pix para Cruzeiro Esportes, o valor R$3. O nosso Pix é cruzeiroesportes@hotmail.com, R$3 o valor. Telefone e DDD na mensagem do Pix tem que ter, porque essa é a forma que a gente tem para entrar em contato com o vencedor. cruzeiroesportes@hotmail.com, R$3, telefone e DDD. Vitória contra o Democrata. Vou ter que fazer de novo, não o corte vai ficar feio. Eu embolei aqui na hora de falar. Vitória contra o Democrata com uma equipe completamente alterada. Coletiva do técnico Nicolás Larcamon e agora a análise do comentarista Diego Maranha aqui no canal Cruzeiro Esportes. Tivemos aí um Cruzeiro torto. O Cruzeiro venceu aí a partida em Governador Valadares, o Cruzeiro venceu a partida por 3-1, mas eu vi um Cruzeiro com dificuldade, eu vi sim, como o Larcamon falou, um primeiro tempo razoável, o Larcamon gostou do primeiro tempo, eu vi um primeiro tempo razoável, mas o Cruzeiro, cara, sentiu muito a ausência das suas peças, mas fundamentalmente sentiu a ausência do Matheus Pereira. Sim. Por quê? Porque o Cruzeiro ficou refém do jogo de beirada. O Cruzeiro ficou nitidamente atacando unicamente pela beirada, com cruzamentos na área. Tudo bem que o Dineno fez gol de cabeça, foi um belo gol. Esse tipo de jogo privilegia o Dineno? Privilegia. Mas o Cruzeiro precisa ter outras alternativas. E o Cruzeiro não teve para o Matheus Pereira. O Larcamon, em sua entrevista, disse que ele acreditava na subida do Machado para preencher esse espaço do Matheus Pereira, coisa que não aconteceu.
Hoje, em momento nenhum, eu enxerguei o Machado como camisa 10. Em momento nenhum, eu vi o Machado ocupando o espaço do Matheus Pereira para uma triangulação com o Arthur ou para uma tabela de beirada com o João. Então, por isso que eu rotulo a vitória de hoje a um Cruzeiro torto. A um Cruzeiro que está faltando uma peça, a um Cruzeiro que entra em campo de muleta. Que muleta? O Japa de lateral esquerdo, o Ian Lucas de volante, o Gasolina que entra hora de ponta esquerda, hora de ponta direita. Então o Cruzeiro tem se mostrado um Cruzeiro torto, um Cruzeiro que precisa de improvisações, um Cruzeiro que precisa de invenções, um Cruzeiro que precisa de tirar um coelho da cartola todos os jogos, cara. Assim, com o Matheus Pereira eu tenho enxergado uma identidade, uma forma de se jogar. Quando o Matheus Pereira está, o Cruzeiro tem sim um jogo forte de beirada, que é com o Willi e com o Marlon, e um jogo forte por dentro, que é o Matheus Pereira triangulando para achar Arthur, para achar Dineno, e o Cruzeiro tem desenhado essa forma de jogar. Hoje me preocupou. Hoje, com a ausência do Matheus, esse jogo não aconteceu. Esse tipo de jogo não aconteceu. E digo mais, o segundo tempo do jogo foi terrível. O segundo tempo do jogo foi... O Cruzeiro abandonou. O Cruzeiro simplesmente largou o interesse pela partida. E as substituições, ao meu ver, foram umas substituições modestas, cara. Foram substituições que trocou um atacante por outro. Em momento nenhum eu enxerguei a intenção do Larcamon de preencher o espaço do Matheus Pereira, seja com o Ian Lucas, seja com o Machado, como ele diz. Em momento nenhum eu senti uma tentativa do Larcamon de corrigir essa dificuldade do Cruzeiro de jogar por dentro. E aí o Cruzeiro ficou refém de jogar por fora, o jogo ficou morno, o jogo ficou ruim na segunda etapa. Com relação a entrevista do Larcamon, cara, ele deixa claro aí, o Larcamon, ele é bom na entrevista, ele assim, tá apresentando sim um bom trabalho no Cruzeiro, tem as suas dificuldades, assim, essas improvisações, a gente já falou do elenco, a dificuldade que ele tá para montar a equipe do Cruzeiro, mas ele falou aí que o gramado prejudicou bastante, a gente chamou atenção para isso aqui na transmissão. Ele disse sobre a dificuldade do gramado, ele disse sobre a dificuldade das ausências. O Larcamon deixou claro aí que ele gostou do primeiro tempo. Mais uma vez, ele disse que o Machado poderia suprir essa ausência do camisa 10, do Matheus Pereira. Ele bateu na tecla, cara, a respeito da derrota do América. Ele disse que ele gostou do jogo porque a equipe começou a vencer o jogo de domingo na segunda. Começou a vencer o jogo de domingo logo após a derrota contra o América, logo após a derrota do último jogo, que foi na entrega, que foi no trabalho. E ele disse que a equipe respondeu bem a essa derrota. Bom, sobre o Dineno, cara, aliás, sobre o Japa, muito importante que ele falou sobre o Japa. Ele deixou claro que o Japa vai ser polivalente, ele deixou claro que o Japa vai ser muito usado. Foram as palavras dele. Ele conta com o Japa, seja de lateral, seja de volante, seja de meia. Ele deixou isso claro. Isso é muito importante, a gente saber que o Japa vai ser utilizado pelo treinador, porque o Japa, visivelmente, é um titular do Cruzeiro. Sim. Visivelmente é um titular. E sobre o Dineno, perguntaram a ele sobre o Dineno. Cara, o que eu tenho para falar do Dineno é o seguinte, o Larcamon indicou o Dineno, o Larcamon trouxe o Dineno para o Cruzeiro, e o Larcamon está tentando bater o Dineno de artilheiro. Ele está tentando jogar o Dineno para artilheiro, para trazer a convicção dessa contratação. E é uma forma de se trabalhar. E eu acho que o Dineno, na situação do Cruzeiro hoje, tem sim possibilidade de assumir a titularidade. Principalmente com esse jogo aéreo forte aí que o Cruzeiro está ganhando com a presença do Dineno. Sobre a Copa do Brasil, gostei da pontuação do Larcamon. Ele disse que o Cruzeiro tem que ser protagonista em todas as competições. Em todas as competições. Então, podemos aí ansiar e esperar por um Cruzeiro protagonista no Campeonato Mineiro, por um Cruzeiro buscando grandes voos aí no Campeonato Brasileiro, por um Cruzeiro sendo ousado numa Sul-Americana, porque o treinador, o Larcamon, disse que o Cruzeiro tem que ser protagonista. Ele disse que o Cruzeiro tem que ser protagonista. Ele deixou claro que o 3-4-3, Patrick, a gente havia conversado sobre isso, a gente havia
questionado sobre esse 3-4-3, ele disse que esse 3-4-3 pode continuar. Que ele gostou ali do primeiro tempo, que ele gostou do 3-4-3 no primeiro tempo, ele gostou da aproximação de linhas, da chegada na última linha de defesa do adversário. Então, assim, nós temos aí um Cruzeiro, ao meu ver, hoje, venceu 3-1, mas um Cruzeiro desequilibrado, um Cruzeiro torto e um Cruzeiro que aponta algumas deficiências, seja de ousadia, seja de peça. Não vejo aí um Cruzeiro, Diogão, não vejo um Cruzeiro completamente preparado para as outras competições. Patrick Lopes. O Diego falou aí muita coisa, inclusive, e vou só dar uma pincelada em relação a esse jogo, né? Fica o Cruzeiro 3-1 contra o Democrata. Vamos ressaltar, o Democrata até então já era o lanterna do Grupo C. Agora, com essa derrota, ele se torna o time de pior campanha do Campeonato Mineiro, atrás inclusive do Ipatinga, que tem os mesmos 4 pontos, mas vence no saldo de gols. Sabemos então da limitação do adversário que o Cruzeiro enfrentou hoje lá em Governador Valadares. Foi o que o Cruzeiro, inclusive, condicionou de vencer por 3-1. Ressaltando, sabemos, foram 12 desfalques que o Cruzeiro teve para essa partida, 5 suspensões, mas já temos pedido aqui do meio para o ataque, por exemplo, o Cruzeiro precisa ir atrás de um ponta. Ressaltar aqui a partida do Japa, mais uma vez, eu quero falar sobre isso, porque o Japa contra o América foi preterido, contra o Atlético ele foi bem, contra a equipe do Patrocinense ele não entrou, e é um cara que jogou contra o Vila, contra o Atlético e hoje foi um dos melhores da partida. Eu quero ver na prática, Larcamão, porque você tem escolhido, por exemplo, o Ian Lucas desde contra o América, no lugar do Japa, e o Japa tem demonstrado, inclusive, que tem desempenhado melhor até que o Lucas Silva. Então vamos ver na prática o menino hoje, mais uma vez, fora da sua função, foi um dos destaques. Ficou também nítido nessa partida Rafael Elias, que já tinha entrado como ponta direita contra o América Mineiro, e falamos que era uma troca desnecessária, porque tirava o João Pedro, que tinha entrado no primeiro tempo, e tirou ele no segundo tempo, e o Rafael Elias hoje de novo como ponta direita, no lugar do João Pedro, sendo que tínhamos o Fernando da sua posição para poder entrar. É uma das coisas que me preocupa, inclusive o Rafael Elias, quando faz o gol de centroavante, porque foi logo depois que o Dineno saiu para ele estar ali naquela posição. Destaque também que eu gostaria de falar é sobre o Dineno, como o Diego falou, e o próprio treinador. É um cara que tem demonstrado que tem recursos, inclusive fora da área, já temos falado e batido nessa tecla. É um cara que eu acho que vai continuar resolvendo ali as questões do Cruzeiro no ataque. O Cruzeiro, nesse 3-4-3 que você falou, Diego, que ele falou na entrevista, que gostou. Ele gostou, inclusive, porque está prestes de estrear um dos outros que ele pediu, o Vidalba, que vai entrar ali, o Marlon vai fazer essa função que o Japa fez hoje, que é o que nós estamos tentando entender taticamente, como que ele iria escalar a partir do Vidalba, e provavelmente o de Vidalba aí, com condição, o Marlon vai fazer a função do Japa, e por isso que ele já falou, gostei dessa formação, porque é provavelmente que ele está na cabeça. Quarta-feira, Souza na Paraíba, o Cruzeiro volta aí com bastante reforços daqueles que ficaram ausentes hoje. Perdemos o Zé Ivaldo, o melhor zagueiro até então. O que tiramos de lição contra o Democrata, sabendo então que o adversário limitado, o Cruzeiro venceu. Essas escolhas que me preocupam. A insistência com o Ian Lucas e preferindo muitas vezes ele do que o Japa. E a questão do Rafael Elias, não como ponta, agora mostrou, tem que ser como centroavante, usa um outro, até porque tínhamos hoje o Fernando também para jogar por ali. Então é isso, Diogão. Zé Ivaldo, que preocupa porque pode nos desfalcar aí pelo menos por 15 dias depois dessa lesão muscular. Show de bola, meu querido Patrick Lopes. Show de bola aí na sua análise e também a do Diego, né, sobre essa vitória do Cruzeiro, que deixa muito aprendizado aí de muitas coisas que nós temos que corrigir, que expõe aí mais uma vez as carências, né, do elenco do Cruzeiro, mas que fica aí a dúvida também em relação ao Larcamon, se quando ele tiver o grupo, né, do jeito que ele quer, o elenco certinho, com as peças no ataque, de ponta, de meia, de centroavante, se ele vai continuar fazendo essas opções e de repente de improvisar. Aí igual eu falei aqui, né, o pessoal fala, Campeonato Mineiro é pra testar, vamos testar. Vamos testar o Juan Santos, vamos testar o Pedrão, vamos testar o Vitinho, isso é teste. Agora pegar, por exemplo, assim, lateral, botar de ponta esquerda, pegar volante, botar de zagueiro, aí eu já chamo mais de inventar. Quando você tem a opção de uma ou duas opções no banco de jogadores da posição e você prefere dar uma inventada. No jogo de hoje, volto a dizer, tinha ninguém, né, gente?
5 jogadores aí desfalques, mais não 7. sei quantos no departamento médico, tentou fazer ali o que deu, mas ainda assim algumas coisas me incomodam, velho. Esse negócio de volante virar zagueiro, às vezes ali... E é uma coisa que vai acontecer mais, tá? Depois que o Vidalba entrar aí, de a gente ter gasolina de ala, né? O Marlon subindo mais, o William subindo mais, mas de qualquer forma o trabalho tá só começando. Nós precisamos de mais reforços, velho. Reforço. O Cruzeiro não pode ficar dependente só do Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira sair, a criação do time morre. Precisamos de beirada. Precisamos de pelo menos mais um atacante. Essa é a minha opinião, pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pensando também em Sul-Americana. Muitas competições pela frente. Ano passado a gente viu, né, que trocar pneu com o carro andando quase nos custou aí voltar para a Série B, e esse ano tem que ser um pouco mais diferente. E aí eu já até falo uma coisa para a torcida, tá? Eu tô vendo aqui, a galera fica no chat. Ah, mas vocês são muito corneta. Ah, mas você tá cobrando demais. Ah, mas só critica. Ah, só reclama. Ô, gente, eu não tenho problema nenhum, irmão. Pode me chamar de corneta, pode falar que eu só critico. Até porque eu sou corneta mesmo. Eu gosto de cobrar mesmo. Esse e eu prefiro inclusive cobrar agora, prefiro encher o saco agora do que chegar lá na frente e ver que as coisas que a gente via que precisava melhorar no começo do ano e nós não falamos, nós não cobramos, são as que podem prejudicar o Cruzeiro lá na frente. E a principal delas hoje, falta de peças, especialmente do meio pro ataque, que era o principal problema que nós tivemos ano passado. O Cruzeiro tinha um ataque extremamente limitado e, em contrapartida, uma defesa mais consistente. Falamos de destaque dessa partida, mais uma vez. Dineno, Arthur Gomes, na minha opinião, né? O Japa, o Zé Ivaldo e o Felipe Machado. Mas também não podemos deixar de ressaltar a qualidade do nosso adversário. Foi o Democrata, falei aqui, inclusive, é o lanterna da competição. Então tem pontos positivos na vitória, assim como também tem pontos a ser criticados, as críticas construtivas para que o Cruzeiro também possa buscar sempre a melhoria. Essa questão de João Marcelo, por exemplo, hoje foi titular, mas na ausência aí do Marlon, será que com o Marlon ele seria o preferido ou seria o Neres, que inclusive foi o capitão? O João Marcelo mostra mais uma vez que tem que ser o titular. João Pedro é ponta, foi mal, tínhamos o Fernando ali na reserva. Rafael Elias, na minha opinião, a segunda vez que é usado como ponta direita, só deu certo quando foi para centroavante, em 5 minutos fez o gol. Tem o Ian Lucas, que tem sido preferido na frente, inclusive, do Japa, que ele tem falado que vai ser usado. Quero ver na prática, porque o Japa nas 3 partidas do Mineiro foi melhor que o Ian Lucas. Então tem algumas coisas que no Larcamão tem que se testar, mas o Wesley Gasolina já foi testado contra o Vila Nova como um atacante no lugar do Arthur Gomes, e hoje, mais uma vez, eu acho que não é a saída, sabendo e ressaltando dos 12 desfalques que o Cruzeiro tinha. Então vamos verificar que tem algumas coisas também de teste, que eu acho que já passou do momento de verificar que realmente não precisa mais testar, mesmo numa vitória contra o Democrata em Valadares. O bom é que esse jogo da Copa do Brasil vai mostrar muita coisa. Porque ele vai ter... Hoje já mostrou também. Não, mas ele vai ter que... Ele não pode inventar. Ele vai ter que ir com o melhor. E é uma coisa que, tipo assim... Então vai ficar claro ali qual é a ideia dele. Estamos indo pro desconhecido, né? Porque ninguém conhece o Souza, jogadores. Eu acho que até para o departamento de análise de desempenho do Cruzeiro coletar as informações, até um material mais enxuto, né? Para poder conhecer o Souza. Lembrando que o Souza trocou de treinador recente, né? Demite o Renatinho Potiguar, que estava na equipe desde o ano passado e acabou de efetivar e contratar, melhor dizendo, anunciar o Fernando Chardong. Fernando Chardong, que treinou nas últimas 3 temporadas o Democrata de Governador Valadares. Então, é um cara que conhece o futebol mineiro e o Cruzeiro. Inclusive, o Democrata esse ano é lanterna, mas nos últimos 3 anos com o Fernando Chardong, o Democrata voltou a disputar competições nacionais, né? Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Brasil. Então é um treinador que conhece muito bem o Cruzeiro e o Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro vai contra um time desconhecido, enquanto eles conhecem muito bem o Cruzeiro. O Felipe de Oliveira falando que o Souza ganhou hoje. Venceu lá no campeonato estadual. Tô vendo os caras falando aqui, Cruzeiro torto, kkkk. O time torto, gente, isso é uma expressão do futebol, né? É possível que quem tá zoando aí tá zoando errado, que não conhece, né? Quando você fala o time tá todo torto, é que taticamente o time não tá certinho, tem peças fora do lugar,
muitas improvisações e acaba o time deixando o time torto. Inclusive é uma expressão que a gente usa direto Igual aqui. hoje, o ataque do Cruzeiro foi por onde? Pelo lado esquerdo com o Arthur Gomes, porque o João Pedro não conseguiu desempenhar. Então o Cruzeiro, de certa forma, ficou torto pelo lado esquerdo de ataque. O que equilibrou um pouco mais é quando o William subia pelo lado direito, inclusive onde surgiu o primeiro gol da partida. Pra você, Diego, o Thiago Massi mandou um superchat aqui de $10, ó. Voltando àquela pergunta lá do começo, vale a pena pagar 60 milhões de reais no Matheus Pereira? Acho que o jogo de hoje não deixa dúvidas que não temos time sem ele. É a pergunta aí do Thiago Massi. A minha resposta, Thiago Massi, acho que o jogo de hoje não deixa dúvidas de que não temos um time sem ele. Acho que fica claro aí que o Matheus Pereira é peça fundamental, cara, para a equipe do Cruzeiro nesse ano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem como perder a oportunidade de comprar o Matheus Pereira. Vai haver sacrifícios? Vai exigir sacrifícios? Vai exigir sacrifícios. Mas o Cruzeiro sem Matheus Pereira é um Cruzeiro frágil. O cara mandou aqui, o El Macaco, falou que com todo respeito o Sub-20 do Cruzeiro tem a obrigação de golear o Souza. Os titulares então tem que enfiar 15 gols. Não, meu filho, calma. Vamos lá, gente. A gente tá falando de um futebol, né? É, humildade. E outra coisa, né, velho? Igual eu falei aqui, a gente não conhece o time do Souza, não. Ó, futebol... É pra chegar lá, encarar, jogar, partir pra cima e vencer o jogo, mas respeitando o adversário. Falar, vou chegar, vou meter 15. Eu não sei como é que é o time do Souza. Às vezes surpreende, né? A responsabilidade é do Cruzeiro. O Cruzeiro joga pelo empate. Contudo, porém, todavia, sabemos que a Copa do Brasil sempre tem essas questões de times eliminando times grandes. Então, o Cruzeiro, que conhece mais do que ninguém essa competição, não pode dar esses mole aí, já sabendo, ou já indo para um jogo como esse, achando que não é porque não conhece ninguém que já classificou, né? Mas o Cruzeiro tem que ser protagonista. É quarta-feira? O Quarta-feira. Cruzeiro tem que ser protagonista no jogo quarta-feira. Claro, Cruzeiro. claro. O Cruzeiro tem que ser protagonista. Claro. Não tem outra expectativa a não ser o Cruzeiro mandando no jogo. E o empate dá nós, né? Então vamos jogar por empate, vamos procurar Aumenta fazer ainda a responsabilidade do Cruzeiro, né? Tem mais uma vantagem do que jogar pelo empate. Mas tem que ir com o nível de concentração lá em cima. Não é porque não conhece ninguém do time do outro lado que já entra classificado. Tem que jogar a bola, senão dá ruim. É igual o Renek, mano. Diego falou que hoje em dia não existe mais time bobo, né? É o que a gente fala. Igual o Wagner falou que tá. Humildade sempre, sempre, sempre. E é o que a gente tem que ter. É claro que se a gente chegar lá, o jogo começou a rolar, aí a gente percebe que o time é fraco tecnicamente, vamos pra cima, vamos buscar classificação, aí tudo bem. Agora, vamos com o pezinho no chão. E lembrando, né, nesse jogo a turma volta, né? Volta o Pereira, volta o Romero, volta o Lucas Silva, volta provavelmente o Robert, né? E quem é o Robert eu não sei se vai ter condições já quarta. Tem outro, tá faltando um. Vamos lá, o Lucas Romero, Marlon e Matheus Pereira. O Zé Ivaldo já tá fora? O Zé Ivaldo provavelmente não vai ter condições, né? A gente sabe não, ali o Zé Ivaldo é o lesão seguinte, muscular. amanhã, quando acontece esse tipo de coisa, no outro dia tem avaliação médica e nós vamos saber realmente de fato o que aconteceu, se fica, se sai, o que aconteceu com ele. Romero, Marlon e Matheus Pereira são reforços. O Robert tem essa dúvida, né? O corte na perna que ele sofreu contra o América. O Zé Ivaldo também dúvida. O Cifuentes pode ganhar condições no bid. Condição física ele tem. Estava jogando no Argentinos Júnior. Seriam aí 4 reforços aí falando para essa partida contra o Souza. O Felipe de Oliveira falou que ontem o Souza ganhou de 3-0 do Campinense. Aí outra coisa, não é Fernando Chardong, é Paulo Chardong, o treinador do Souza, que é o ex-treinador, inclusive, do Democrata de Valadares. É isso, galera. Agora o Cruzeiro volta de Valadares para BH, treina, né? Até o início da próxima semana, depois viaja lá para Paraíba para poder encarar o Souza. E é o que eu disse, é um jogo que o Cruzeiro tem que mostrar o que tem de melhor, cara. Não há espaço para invenção, para especulação e para experiência. Não há espaço na quarta-feira. Agora sim, eu até acho uma coisa, tá? Beleza, vamos colocar aqui que volte o time titular na próxima semana. Eu já falo aqui que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, mas eu gostaria. Igual, por exemplo, na semana que vem, na base do time titular do Cruzeiro hoje, que todo mundo já sabe quem são ali,
né, o sistema defensivo tá ali, aí você tem no meio campo Romero e Lucas Silva, no meio pra frente geralmente tá jogando Matheus Pereira, Arthur Gomes, Robert e Dineno. Aí se o Robert não, sei lá, não tiver condição, você pode ter de repente ali o próprio João Pedro. O próprio João Pedro ter a sequência. A alteração que eu faria nesse meio campo, cara, era o Japa no lugar do Lucas Silva. Exato. Eu acho que se a gente tira o Lucas Silva do time e coloca o Japa, o time ganha dinâmica, ganha velocidade, melhora a transição, melhora o passe. O time vai sair com mais qualidade da defesa pro ataque que o Lucas Silva, porque ele é mais leve, ele é mais rápido, ele tem muito mais dinâmica que o Lucas Silva, que eu acho que hoje é um jogador que tá meio lento, tá meio pesado, prende muito a bola, só que tem uma moral absurda no Cruzeiro, né? Tanto é que quando tá jogando como titular, é o capitão. É o capitão. Eu concordo. Na verdade, cara, a entrada do Japa entrega mais qualidade, velho. Simplesmente. Entrega mais qualidade de passe, entrega mais qualidade pra pegar a bola no pé do zagueiro, virar de frente e fazer essa bola andar pra frente. É o que o Japa tem entregado, cara. E é por isso que a gente tem pedido e clamado por um Japa titular, cara. Porque tem entregado mais que Ian Lucas, tem entregado mais que Lucas Silva. E aí, Romero assumiu. Romero titular. E é ao lado dele Japa. O Lucas Silva nunca foi conhecido, desde 2012, quando ele estreia no profissional no Cruzeiro com o Celso Roth, jogador de intensidade. O Lucas Silva sempre teve como diferencial o quê? A visão periférica, um bom passe de progressão. A bola parada. Então, o Lucas Silva sempre se destacou com isso. Com mais idade, a tendência ainda é diminuir a intensidade, que já tinha mais novo. Então, o Cruzeiro com o Japa, principalmente com times que exige do Cruzeiro defensivamente, como foi contra o América, ele entrega muito mais, porque ele tem intensidade e tem também ele como opção de não sobrecarregar tanto o Matheus Pereira nas investidas ofensivas. Olha o que o Japa fez hoje, mesmo limitado ao lado esquerdo. Imagine o Japa hoje, na função que o Ian Lucas hoje estava fazendo, tendo inclusive a liberdade de pisar dentro da área. O Japa não teve, mesmo assim, ele foi um dos pontos positivos para o Cruzeiro progredir ofensivamente. Eu até falei no início do ano que o Japa ganharia essa posição do Lucas Silva naturalmente, porque é fato que a intensidade que o Larcamão gosta, o Japa iria devolver e ele veria que o Lucas Silva não conseguiria, mas está me preocupando o fato do Lucas Silva ainda sendo insistido ali naquela posição, e inclusive o Ian Lucas à frente do Japa, assim como foi contra o América Mineiro na derrota por 2-0. Sensacional, Patrickzão. Vamos fazer o sorteio aqui, velho. Deixa eu já te passar aqui, ó. Valendo aí a camisa oficial do Cruzeirão Cabuloso. Lembrando aí, o Pix no valor mínimo de R$3 e tem que ter o telefone e o DDD. Senão não tem como entrar em contato com a pessoa. O Patricão tá aqui, ó, passando por todo mundo que fez o Pix no começo da live, no meio, agora no final, valendo aí a camisa oficial do Cruzeiro. Inclusive a última aí, o rapaz vai vir buscar amanhã do último jogo, né? O Ítalo vai pegar a camisa do sorteio. Vamos lá, Patricão! Valendo uma camisa oficial do Cruzeiro. 1, 2, 3. Você fala. Fala, Foi? Deixa eu ver aqui, está tudo certinho. Ivan Carvalho, o número está certinho. O final é 6077. DDD 31. Os 4 últimos números 6077. Ivan Carvalho Borges. Diogão, acho que tá tudo certo. Olha aí, Diogão, pra eu mostrar pra câmera. Ó, deixa eu só printar aqui, ó. Ivan Carvalho Borges Batalha. O banco dele é Itaú. Patricão, faz igual o negócio aqui, ó. Tampa aqui o telefone. DDD 31, final 6077. O Patrick vai mostrar pra vocês ali, só pra não ter nenhum lero-lero. Coloca na tela aí, Patricão. Mais perto. Aí, ó. Certinho, Patricão. Tamo junto, velho. Já deu pra todo mundo ver aí. O Pix do... Como é que chama? Ivan. Agora são 9h35. O Pix dele foi feito às 8h50, levando aí a camisa oficial do Cruzeiro, que a gente vai entrar em contato com ele a partir de amanhã. Antes da gente fechar aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Do fundo do coração, tá, gente? E olha que eu não sou nem de ficar dando esporra aqui, não, que eu sou um cara mó gente boa, eu sou tranquilaço. A gente gosta de brincar e gosta de brincadeiras, ou gosta de zoação. Todo mundo vê isso aqui na Cruzeiro Esportes, que eu levo muito na boa. Só que tem algumas pessoas
E eu nem sou de fazer isso, eu vou começar a dar umas cortadas do chat aí, porque uma coisa é brincadeira, uma coisa é a zoação e outra coisa é o desrespeito, tá? Então, pelo menos nos anos que eu tô aqui com o Cruzeiro Esportes, a gente mantém um respeito com todo mundo que são os nossos inscritos, né? Que acompanha, assiste o canal. E eu acho que é por isso que todo mundo curte, né? Então, eu peço a recíproca também, né? Da mesma forma que a gente trata com respeito, tratem com respeito também, tá? Porque aqui tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo correndo atrás. E se às vezes tem alguma coisa que você não tá satisfeito, que você não tá gostando, tem várias opções de canal aí para você também ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Então, volto a dizer mais uma vez, tô tranquilo demais em relação às coisas aí, mas tem gente que tá meio que extrapolando aí no desrespeito com alguns comentários aqui no chat, tá? E eu vou ficar de olho e conforme for aí, a gente até tira aí do canal, porque eu tô trabalhando, o Diego tá trabalhando, o Patrick tá trabalhando e às vezes a galera fala umas coisas aí que, pelo amor de Deus, né, velho? E volto a dizer pra vocês, né, só pra gente poder fechar aqui o comentário. Quem quer tá aqui, tá aqui. E vocês ficam chorando aí que nem bobo aí, uns e outros aí. Tamo junto, meu querido Diego Maranha. Até quarta-feira. Boa noite a todos aí, tamo junto. Até quarta-feira, um dia que seja um dia de verdade aí, pra que a gente possa fazer uma boa análise, uma boa transmissão e agregar valor aí ao torcedor cruzeirense. Tamo junto, meu querido Patrick Lopes. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais, valendo R$1.780.000. Cruzeiro que já desembolsou 1,5 milhão só por participar. Tá em jogo aí, com um empate, a gente já classifica pra segunda fase. Contra o Souza da Paraíba pra desembolsar mais 1.800.000 aí. Vamos que vamos, a jornada vai iniciar a partir das 5h15 da tarde, já que o jogo é 7h15, lá na Bomboneira do Sertão, Diogão. Bomboneira do Sertão. Se o Cruzeiro classificar, então vai ficar faltando só 58 milhões pra fechar contratar o Matheus Pereira. Galera, muito obrigado quem deixou o like, quem se... É verdade, se o Cruzeiro for campeão na Copa do Brasil, paga à vista e ainda sobra, filho. É verdade. Aí tá vendo, ó, projeto Matheus Pereira, tem que ganhar a Copa do Brasil. Com gol dele. Galera, muito obrigado quem deixou o like, quem se inscreveu no canal, quem ativou as notificações, quem tá sempre ligado com a gente aqui no canal Cruzeiro Esportes. Amanhã, 19h30, live Resenha Celeste comigo, com o Patrick Leandro Guerreiro. A gente já espera você aqui no canal Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto. E o que, Patricão? Abraço ao comandante, ó. Tamo junto e dá liseiro. Dá liseiro. Da bandeira na mão, força pra frente meu time, quero arte, quero futebol, bola em campo, toque de arte, bola na área, bola na trave, torço em paz, com muito amor, agora eu quero ver o gol, eu quero ver o gol sair, a rede balançar, a torcida pular ao grito de gol. Eu quero ver o gol sair, a rede balançar, ver a torcida pular